Fala, meus amigos, beleza? O pau torou ontem lá na Suprema Corte, mas apenas de um lado. Porque o Gilmar Mendes, no voto que faltava para decidir se o Vorcaro continuaria preso ou não, votou a favor da prisão preventiva. Mas sem antes, evidentemente, soltar todo aquele veneninho que ele tem guardado dentro de si contra o ministro André Mendonça. Presta atenção. Gilmar Mendes votou para manter a prisão do empresário Daniel Vorcaro, mas fez duras críticas à condução do caso por André Mendonça, o relator lá no STF. No voto, Gilmar acompanhou a maioria da corte que já havia se formado anteriormente pela manutenção da prisão preventiva. Mesmo assim, adotou um tom crítico em relação aos fundamentos utilizados por Mendonça para justificar a medida. Entre os principais pontos, o ministro apontou que a decisão do relator utilizou argumentos genéricos e amplos, classificados por ele como clichês, que poderiam servir para prender qualquer investigado. Ele também criticou o uso de conceitos vagos como garantia da ordem pública e confiança na justiça, afirmando que esse tipo de justificativa pode abrir espaço para abusos e banalização da prisão preventiva. Outro ponto levantado foi a crítica ao que chamou de influência de fatores externos no processo. Gilmar afirmou que em casos de grande repercussão, há risco de decisões serem contaminadas por pressão da opinião pública e da mídia, o que comprometeria a análise técnica. O ministro também questionou episódios como o vazamento de informações sigilosas da investigação, que, segundo ele, contribuíram para um pré-julgamento e exposição indevida do investigado. Além disso, criticou decisões específicas de Mendonça, como a negativa de prazo maior para a manifestação da PGR, defendendo que esse tipo de medida deve ser tratada com mais cautela. Gilmar ainda demonstrou incômodo com a transferência de Vorcaro para presídio de segurança máxima, afirmando que uma decisão dessa natureza exige fundamentação mais sólida e detalhada. Apesar de todas as críticas, o ministro reconheceu que havia elementos concretos para manter a prisão, especialmente pelo risco de interferência nas investigações. Nos bastidores, no entanto, o contexto do julgamento chama atenção. Quando Gilmar apresentou seu voto, a maioria já estava formada pela manutenção da prisão. Com isso, sua decisão acabou sendo interpretada como um movimento que, embora crítico, evitou um posicionamento isolado que poderia gerar desgaste político, já que votar contra a prisão naquele momento poderia colocá-lo em evidência negativa. Assim, o voto do decano combinou dois movimentos. Acompanhou o resultado já definido pela corte, mas deixou registradas críticas contundentes à forma como o caso foi conduzido, especialmente em relação à fundamentação adotada por Mendonça. É isso, meus amigos. O que vocês acharam do voto do Gilmar? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o Didi Red Pill e o Didi RP2, por gentileza, cogite se inscrever.